E os Correios conseguiram negociar um empréstimo com uma taxa de juros dentro do limite de 120% do CDI, critério exigido, pelo Tesouro Nacional para entrar como avalista da operação, segundo a apuração da nossa analista de política da CNN, Larissa Rodrigues. E aí, mais cedo, o Ministério da Fazenda estabeleceu diretrizes para que o Tesouro Nacional conceda garantia à operação de crédito por estatais não dependentes. Para repercutir, então, a movimentação do governo para que o empréstimo vá para a Caixa dos Correios, converso com Carlos Honorato, professor da FIA Business School. Tudo bem, Honorato? Bem-vindo mais uma vez aqui no Money. Tudo bem, Muriel? Muito bom, prazer falar com vocês. Boa tarde a todos, né? Boa tarde. Eu queria muito saber a sua avaliação diante desse cenário, o quanto que preocupa a gente ver esse movimento dos Correios em conseguir levantar esse cenário de 12 bilhões. Os juros, aparentemente o empréstimo vai ser com o juro no limite. Claro, precisamos que o Tesouro aprove esse movimento, mas qual que é a sua avaliação já dessas primeiras movimentações que estão acontecendo? Hoje o Ministério da Fazenda ele colocou uma portaria ali indicando as informações necessárias e quais são os determinantes que os Correios têm que seguir para conseguir receber esse empréstimo e principalmente pagar esse empréstimo. Então, aparentemente, aquilo que a gente discutia, né, que a decisão precisaria ser mais Excel e menos Word, está começando a acontecer com uma rigidez mais firme ali em relação ao fluxo de caixa que os Correios têm que gerar, né, que ele principalmente tem que garantir durante todo o processo de pagamento que ele quite o empréstimo e que você tenha um olhar muito próximo ali do Tesouro Nacional para acompanhar se efetivamente essa execução vai cumprir o que está no plano e que ao final do prazo desse empréstimo ele efetivamente seja quitado, né? Perfeito. Diante do que a gente está vendo, quais são as chances do Tesouro aprovar, então, mesmo com os juros no limite? Me parece que são altas, né? Porque aparentemente o pessoal não quer colocar isso com clareza, mas os Correios vivem uma situação pré-falimentar, né? Quer dizer, você está precisando de recursos ali para pagar até folha de pagamento, para pagar o funcionamento básico da empresa, o que é um péssimo sinal. Então, acho que a corrida para esse empréstimo é para garantir que você consiga uma saída imediata emergencial. E a grande dúvida vai ficar sobre se esse plano, do ponto de vista de negócios, ele vai gerar o valor necessário, né? Porque, como a gente diz, tem que ser mais Excel, mas o Excel aceita tudo, né? A planilha aceita tudo, o plano aceita tudo. Será que ele vai ser um plano efetivamente viável, de se aplicar nos Correios? Esse é um ponto importante. E eu lembro que a gente conversou semana passada e era justamente essa questão também, algumas dúvidas que elas começam a se repetir, né? Apesar que as informações elas vão surgindo, a gente vai tendo um pouco mais de Excel, como você mesmo citou, e menos Word. Ainda assim, faltam dados, faltam informações e ainda assim, a essa altura, aprovar esse movimento por parte do Tesouro na sua avaliação pode ser temerário? Olha, se não for o Tesouro, as alternativas são quebrar ou emitir dívida do governo, quer dizer, É o isso. próprio governo se endividar, né, numa taxa de juros um pouquinho menor para tentar salvar os Correios. Para a gente não dizer que não houve uma evolução, acho que a evolução foi ótima no ponto de vista de que tem que ter uma responsabilidade dos Correios do ponto de vista de cumprir com o pagamento do empréstimo, né? Seja lá quem empreste esses recursos. Isso é ótimo e aparentemente uma supervisão do Tesouro Nacional melhora, né? Quer dizer, você não está dando um aval simplesmente pelo aval, mas você está acompanhando. Então, acho que a gente teve uma evolução nisso. O plano de reestruturação também não é um negócio imediato, você não faz isso num fim de semana, né? Quer dizer, eu acho que tem um trabalho, tem um estudo que precisa ser rápido, que precisa ser imediato e que precisa ser viável. Então, eu acho que a gente está caminhando em aclarar um pouco essas questões. E veja, se nós estamos trabalhando com uma empresa que está em crise, devendo muito, com muita dificuldade de operação, é óbvio que o risco sempre existe, a dificuldade é muito grande, mas também não adianta a gente entrar em desespero, né? E acho que tem que criar uma saída viável e, principalmente, uma saída economicamente viável. Eu até aproveito para te perguntar quais seriam os riscos para as finanças públicas se realmente o Tesouro Nacional entrar como avalista. Como é que você enxerga? Apesar de como a gente viu ali na semana passada o ministro falando sobre as garantias, né? Sim. O que a gente vê é o seguinte: se der tudo errado com esse plano, o cenário que a gente tem é de que o Estado vai ter que incorporar isso. Quer dizer, você vai ter aí
na melhor das hipóteses, de 12 a 20 bilhões de reais de déficit que vai ter que ser coberto pelo Tesouro, né? Que vai ter que ser coberto pelas contas públicas, só piorando a situação do arcabouço fiscal. Eu acho que é por isso que até o mecanismo de você pegar empréstimo em banco, você faz com que isso não caia na contabilidade do déficit público. Então, a pior coisa é a empresa se desfazer, né, ou ter uma dificuldade muito grande, e aí isso ser assumido pelo governo, né? Que aí aumenta a necessidade de uma atenção maior sobre a questão dos gastos públicos e sobre a necessidade de a gente buscar, no total das contas públicas, um superávit primário. Perfeito. E aí aproveito inclusive para perguntar como é que você enxerga o ano de 2026 dos Correios agora com essa possibilidade de conseguir então esses 12 bilhões, mesmo que com juros no limite. Eles estão trabalhando com a possibilidade de realmente, olha, vai dar certo esse plano. É meio que o que você traz para a gente aqui, que não tem outra opção, né? Realmente aceitar e tentar fazer o melhor com relação a esse plano até de reestruturação. Olha, se a gente estivesse falando de uma empresa privada, uma empresa do mercado, o que você faria? Você trocaria a direção, né? Colocaria talvez um executivo renomeado de mercado, o corpo de executivos de pessoas que são especialistas em reestruturação, alguém de tecnologia, né? Desse uma chacoalhada na estrutura funcional e na estrutura estratégica dos Correios, porque aí você passa um sinal de que você não está tentando fazer diferente com os mesmos recursos. Na verdade, você está colocando dinheiro, mas está trazendo gente nova, tecnologia nova. Então, eu acho que vem um lado aí desse plano que é o lado efetivamente de você ter pessoas capazes, ter uma equipe, um time, ou até consultorias capazes que levem os Correios para um outro estágio. Que aí não é a questão só do financeiro, mas é a questão de criar um negócio melhor, né? Então, rapidamente, ali no começo do ano, a gente vai ver se esse plano só é um plano de saneamento, e aí corre o risco de dinheiro ir para o ralo, ou se efetivamente é um plano de transformação estratégica dos Correios em um negócio viável de verdade, né? Pois é, e eu queria até te perguntar, Honorato, quanto que isso pode impactar o mercado, por exemplo, no ano que vem a gente vai ter essa resposta, né, do que esperar com relação a isso, se realmente é o movimento que a gente está imaginando, que pode vir a dar certo ou não, o quanto que o mercado pode perceber esse movimento e ficar preocupado ainda mais com a questão fiscal, com contas públicas, e o quanto que isso pode balançar num ano, inclusive eleitoral, que a gente sabe que é muito mais difícil. Eu acho que isso é mais um furo no arcabouço, né? Se acontecer o pior cenário. Então, o mercado ele já está meio que precificando aí de que o ano que vem realmente vai ser um ano de gastança e que a gente vai ter um encontro aí com 2027. Né? Talvez o grande desafio é o quanto que essa gastança vai acontecer. O risco dos Correios é contaminar outras estatais que não estão em boa situação, e aí você comece a ter uma abertura de torneiras aí para tentar sanear muita gente e aí descobrir alguns esqueletos que mexem com a questão do equilíbrio fiscal do governo, né? Mas eu acho que inicialmente você ainda não tem essa percepção de que será um grande problema. O problema é mais macro, já está estabelecido do ponto de vista desse déficit primário das contas públicas, né, e o aumento do endividamento público. Mas eu acho que somente se você começar a ter sinais de desaquecimento da economia, né, aí queda de arrecadação, junto com problemas de gestão dessas contas, aí sim o mercado vai entrar em alerta e a gente começa a ter um risco aí de uma expectativa bem piorada aí para o ano que vem. Por enquanto, acho que a gente ainda não está nesse cenário, mas a cautela é importante agora. Muito bem, Carlos Honorato, professor da FIA Business School. A gente vai conversar bastante ainda sobre esse assunto. Obrigada mais uma vez pela presença. Volte sempre. Obrigado. O que não falta é assunto nesse campo, né? Muito Sem obrigado dúvida. e boa tarde a todos. Obrigada, uma boa tarde.